Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 5, a instituição da monarquia em Israel. Esse é um momento crucial, então, do estudo do livro Samuel, quando é instituído a monarquia. O comentário da lição, primeiramente, ele responde à pergunta: por que a monarquia? A nação de Israel, a partir do capítulo 8 de 1 Samuel, chega uma comissão e pede, então, para Samuel que gostaria que fosse instalado ao sistema monárquico. Por que Israel queria um rei? Podemos dizer pelo menos por três razões. Primeiro, porque os filhos de Samuel não eram adequados para liderar Israel. Segundo, porque as 12 tribos de Israel continuamente tinham problemas em trabalhar juntas, porque cada tribo tinha seu próprio líder e também território. Esperavas então que um rei fosse unir as tribos em uma única nação e em um só exército. O terceiro motivo é o povo queria ser como as nações vizinhas. Por estas razões, então, o povo solicita um rei. Então, na primeira parte do comentário, o comentarista aborda exatamente isto, né? O povo desejando o sistema de monarquias. Os povos da antiguidade eram liderados por esse sistema, adotaram esse sistema e isso se tornou então atrativo para a nação de Israel. Com isso estava de uma certa forma rejeitando então a liderança específica então de Deus, embora tudo isso fazia parte dentro dos planos, dos propósitos então de Deus. O capítulo 8, então, nós temos o momento que o povo então pede a Samuel um rei, e Samuel então ele chama o povo e mostra as implicações que isso teria para a nação. Quais seriam então as implicações que isso teria para a nação? São várias as implicações que um rei, a ideia de um rei teria então para a nação de Israel. Dentre as várias implicações estaria, primeiro, tomaria os jovens, tanto homens quanto as mulheres, e os colocaria para trabalhar para si. Segundo, taxaria as colheitas e os rebanhos. E, em terceiro lugar, tomaria o melhor dos animais e servo deles. Em quarto lugar, colocaria limites na liberdade pessoal de cada um. Então, no capítulo 8, versículo 9 de Samuel, a partir do versículo 9, Samuel esclarece para o povo quais eram, então, as implicações de se ter um rei e de se adotar, então, o sistema monárquico. Deuteronômio 17, inclusive, Deus já tinha alertado quanto a isso, os deveres de um rei. Nós temos momentos, então, no Antigo Testamento, Gênesis 35, 11, Gênesis 36, 31, Gênesis 49, 10, Números 24, 7 a 9, Deuteronômio 17, 14 e Deuteronômio 28, 36. São textos em que nos mostra que Deus já havia se antecipado, né? Que haveria, então, reis em Israel. Bem, é nesse momento, então, que o capítulo 9 ele registra o Saul, ele buscando as jumentas extraviadas do seu pai. O seu pai Quis. O seu pai Quis era um homem de bens, tinha muitos servos, tinham também animais, e as jumentas, então, de Quis se extraviaram, e Saul, então, sai procurando, então, as jumentas. Nesse procurar das jumentas, nós temos, então, um encontro providencial, nós entendemos assim, de Saul, então, com Samuel. Saul já estava desistindo de procurar as jumentas, foi quando então alguém lhe falou que tinha naquela região um homem de Deus que poderia lhe ajudar no encontro das jumentas pelo fato de ser um homem de Deus. Eles então vão até Samuel, 1 Samuel 9, versículo 15, antes de Saul chegar, Deus então fala com Samuel, queria lhe enviar um homem da tribo de Benjamim e ele iria ungí-lo como rei então da nação. Então, isso acontece, o capítulo 9 de 1 Samuel registra então esse momento, esse encontro então de Saul e Samuel. Samuel então dá as devidas orientações, mostra inclusive os propósitos, tem uma conversa inclusive com Saul sobre os problemas políticos da nação. Isso está no capítulo 9, no finzinho do capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, nós temos então a conversa que Samuel tem então com Saul. No capítulo 10, nós temos então a unção de Saul como rei de Israel. O capítulo 10 e o versículo 1, a Bíblia diz que Samuel tomou um vaso de azeite
e derramou sobre a cabeça e o beijou. E naquele momento declarou como um ungido então do Senhor, né? Naquele momento ele disse inclusive que o Espírito do Senhor iria se apossar dele. O comentarista ele faz um comentário na segunda parte, no ponto 3, sobre os sinais de confirmação de Saul. E ele enumera 3 sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas do pai. Segundo, encontra 3 homens no monte Tabor, que estavam levando 3 cabritos, outro bolos de pão e o outro um odre de vinho. E em terceiro lugar, capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O pastor Osias, o comentarista da lição, ele mostra que esses sinais eram representativos. O primeiro sinal, Saul encontrando as jumentas, fala então do trabalho que o rei teria. O segundo, que é o encontro dos homens no Monte Tabor com cabritos, bolos e também odres de vinho, fala então do sustento divino para a tarefa de Saul. E o terceiro sinal é que ele reinaria sob o Espírito de Deus e assim salvaria Israel dos seus inimigos, como em algum momento aconteceu. Neste momento, o professor de escola dominical ele pode fazer as devidas aplicações. Quando abordar então a unção de Saul, ele pode falar então sobre a unção do Espírito Santo no período então do Novo Testamento, a capacidade que vem do alto para a pessoa vocacionada a exercer o sagrado e santo ministério. Inclusive, hoje há abusos em relação à unção, conceitos desvirtuados em relação à unção. O professor de escola dominical pode aproveitar para fazer a devida aplicação, mostrando então a unção no Antigo Testamento. A unção no Antigo Testamento estava relacionada à escolha, capacitação e investida de autoridade. Há muitas pessoas hoje, que principalmente no meio pentecostal, que relacionam a unção tão somente com, por exemplo, tonalidade da voz no momento da pregação. O professor pode fazer os devidos esclarecimentos, mostrando que a unção não está necessariamente ligado à questão da tonalidade da voz. A unção está relacionada à escolha, à capacitação e à investida de autoridade para o exercício do ministério cristão, como era também no período então do Antigo Testamento. Precisamos então da unção do Espírito Santo para o exercício do santo ministério. Então, na segunda parte, a escolha de Saul como rei. Na terceira parte do comentário, o comentarista ele aborda sobre o rei que o povo escolheu, né? Ele inclusive fala que foi uma escolha pautada na aparência. Isso aconteceu. Interessante como que as pessoas às vezes baseiam então na aparência, né? Ele era um homem notável fisicamente. Nós observamos isto, né, no Saul, e o professor pode fazer a devida então a aplicação, mostrando exatamente isso, que muitas pessoas podem então se enganar, porque muitas vezes baseiam e acham que a escolha está relacionada à aparência. Claro que nós temos que entender que o fato de ser rico, de ser belo, bonito, inteligente, não impede que a pessoa realize a obra de Deus. Não podemos cair num extremo nem em outro, mas não necessariamente é um sinal de aprovação divina. Então, o fato da pessoa ser rica, bonita, inteligente não quer dizer necessariamente que ele tenha vocação, mas isso também não quer dizer que ele seja impedido de realizar a obra de Deus. Então, que pode então levar para a prática, mostrando então que muitas vezes as pessoas se enganam com a aparência, mas Deus ele olha, portanto, para as qualidades e as virtudes de uma pessoa e o interior, e não a aparência física, que é apenas o exterior, né? Bem, a lição então fala sobre uma escolha pautada na aparência. E depois ele faz um comentário também sobre os direitos que o novo rei tinha. Nós já inclusive comentamos. Isso iria trazer implicações então para a nação, né? Esse novo sistema que o povo estava adotando, que tinha nas nações gentílicas, ele iria ter implicações então em taxas, pessoas convocadas, alistadas para o exército, enfim, tinha implicações, né, para o povo. O povo iria ter as consequências desse novo sistema de governo. E em terceiro lugar, o comentarista aborda sobre o novo sistema político e o aspecto teológico. Esse é um momento crucial então do Antigo Testamento, porque a partir de então Israel, que até então era uma teocracia no período então dos juízes,
ele adota então o sistema de monarquia. Inclusive, o professor pode mostrar quais eram as implicações não só políticas, mas como também teológicas, porque nesse momento então do Antigo Testamento vai se dar um passo muito grande no desenvolvimento da história e da teologia então do Antigo Testamento. Deus estava conduzindo todo o processo. Israel então, a partir de então, é uma monarquia, e o ideal então monárquico era um rei. Inclusive Davi passa a ser, nós vamos ver mais na frente, que Davi então passa a ser um ideal monárquico, inclusive como a figura representando o Senhor Jesus Cristo. Então, dentro do aspecto teológico, a monarquia ela tem, portanto, um papel fundamental a desenvolver dentro da história da salvação que perpassa toda a Bíblia. Então, terminando, concluindo, podemos dizer, caro professor de escola dominical, observe bem o texto de 1 Samuel 8, 9 e 10. Fale e comente com os alunos sempre que fizer referências, mostrando a referência bíblica. E lembre-se que há alunos que não estão afeitos a este acontecimento, não conhecem esse elemento do Antigo Testamento. Então, mostre as referências bíblicas e firme bem as bases para que os alunos possam compreender esse momento crucial dentro do Antigo Testamento, que é um passo importante para entender, inclusive, todo o Antigo Testamento e também a revelação da Bíblia de uma forma geral. Portanto, que Deus abençoe a todos, que o professor possa regar com oração, ler o texto bíblico e ir preparado então para a classe para ministrar este assunto relevante dentro do contexto da história bíblica do Antigo Testamento, que é a instituição da monarquia em Israel. Que Deus abençoe a cada professor e cada aluno da escola dominical, e até a próxima lição.